Boa tarde a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer ao convite que me foi feito pela diretoria da Ampof para dizer algumas coisas a respeito desse tema tão importante, tão necessário, principalmente quando nós pensamos na avaliação dos nossos programas de pós-graduação, que é o tema da internacionalização. Eu queria abordar esse tema de duas maneiras, que são um pouquinho diferentes, mas ao mesmo tempo são complementares e relacionadas. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que existe uma concepção que eu vou chamar do sentido estrito da internacionalização. Nesse sentido, a internacionalização significa a existência de um processo de cooperação comum, baseado num projeto de pesquisa comum, entre dois grupos de pesquisa, um no Brasil, outro no exterior. Espera-se, dentro desse processo de cooperação, alguns produtos, no nosso caso, na forma de publicações, e dependendo da cooperação, dependendo do convênio, na formação de doutores, né, e no fortalecimento dos programas de pós-graduação. Esse é o sentido amplo de internacionalização, o sentido que, em geral, é dado dentro dos processos avaliativos. Eu gostaria de dar, então, pelo menos 3 exemplos de programas existentes no Brasil que facilitam esse processo de internacionalização no sentido estrito. Em primeiro lugar, por exemplo, o programa CAPES-COFECUB, depois o edital universal, CAPES-COFECUB, o edital universal do CNPq e o programa Unibral do DAD. São 3 programas que têm uma participação muito grande no Brasil e que têm colaborado bastante com esse processo de internacionalização dos programas de pós-graduação. Entretanto, existe também uma outra concepção de internacionalização que eu estou chamando de sentido amplo da internacionalização, que se constitui em pequenos passos que são absolutamente necessários para que nós cheguemos nesse momento final, que é um convênio entre grupos brasileiros e estrangeiros. Eu me refiro, por exemplo, à necessidade e à importância das bolsas sanduíche, das bolsas de doutorado pleno, das bolsas de pós-doc, das bolsas de pesquisa dos mais variados tipos para o exterior. Esse tipo de atividade é extremamente importante, porque muitas vezes o contato que a gente tem com um grupo no exterior começa com a participação num evento no exterior, começa com a ida de um aluno nosso para fazer uma bolsa sanduíche. Então, acho que esses passos intermediários para que haja a internacionalização são passos extremamente importantes. Uma outra coisa também que eu gostaria de destacar é o papel das nossas instituições. Ou seja, não é possível deixar tudo por conta de CAPES, de CNPq ou, por exemplo, do DAD. No caso da minha instituição, existe um programa já de alguns anos desenvolvido pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, que é o Programa de Apoio à Cooperação Internacional, PACE. Nesse programa, para se candidatar a esse programa, você já precisa ter um contato no exterior, ou seja, você precisa ter uma carta de intenções de um pesquisador no exterior que esteja disposto a realizar com você a cooperação. Você se inscreve no programa e, se você ganha o recurso, você tem a passagem aérea e você tem uma ajuda de custo da ordem mais ou menos de 900 euros, no meu caso, que foi para a Espanha, para que você viaje até aquele país, para que você, então, naquele país, faça uma espécie de workshop e que dessas atividades tenha como resultado um projeto de pesquisa, que você deve obrigatoriamente apresentar a uma agência brasileira. Né? Então, no meu caso, apresentei
no edital universal de 2016. Então, acho que o papel das instituições, nesse sentido, é extremamente importante, né? Esse apoio institucional. Um outro item que eu gostaria que eu gostaria de tocar no que diz respeito à internacionalização é que sempre se espera que a internacionalização diga respeito a uma espécie de predominância imprescindível, necessária da língua inglesa, ou seja, que você vai então que os seus produtos, artigos principalmente, eles sejam publicados em língua inglesa. Eu acho que isso pode se aplicar a muitas áreas do conhecimento, mas eu acho que ele não se aplica inteiramente à nossa área. E que nós temos que manter, né, de certa maneira, aquilo que nos é particular, aquilo que nos é singular. Eu creio, e todos nós sabemos, que existem grupos de pesquisa de excelência, de grande qualidade, fora de países da língua inglesa. E que esses grupos de pesquisa também não cultivam necessariamente essa espécie de necessidade de publicar em língua inglesa. Então, as grandes revistas internacionais da minha área de pesquisa, que existem na Espanha, que existem na Itália, além, é claro, do mais óbvio, na França e na Alemanha, não são revistas que exijam, né, publicações exclusivamente em inglês, né? Esses grandes periódicos, nós podemos encontrar lá estudos em inglês, em francês, em alemão e, às vezes, exclusivamente na língua do país. Então, para qualquer pesquisador brasileiro que estude Nietzsche, por exemplo, uma grande honra e um reconhecimento internacional do seu trabalho que ele possa publicar um artigo na revista espanhola que se chama Estudios Nietzsche. E vai ser um artigo publicado em espanhol. E nós, que conseguimos publicar nessa revista, jamais nos sentiremos inferiores pelo fato de que não foi uma publicação em língua inglesa. Então, acho que é necessário que a gente tenha que preservar as características da nossa área. Finalmente, eu gostaria de lembrar um outro aspecto que tem a ver com a internacionalização, que é o fato de que nós podemos receber estudantes estrangeiros nos nossos programas de pós-graduação. Existem pelo menos duas possibilidades que eu conheça, que é a possibilidade dos bolsistas da OEA e também do edital específico do CNPq para alunos de países com os quais o Brasil mantém relações diplomáticas, culturais, de interesse, etc., né, de interesse científico. Então, eu acho também que o fato de nós termos alunos oriundos desses convênios também é um traço importante da internacionalização. E penso que pensar o problema da internacionalização do ponto de vista da avaliação dos programas de pós-graduação deve levar em conta não apenas, né, aquilo que eu chamei do sentido estrito da internacionalização, mas também isso que eu estou chamando de sentido mais amplo da internacionalização, mas que é um aspecto que eu considero importante e fundamental nos nossos programas de pós-graduação.